Olá, irmãos e irmãs. A nossa devocional de hoje em Marcos, capítulo 9, versos 38 ao 41. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois que não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, em primeiro lugar, nós devemos destacar o quanto que é difícil aplicarmos na nossa vida os ensinos de Cristo. Se nós olharmos os versos anteriores deste capítulo que estamos estudando, ali dos versos 33 aos 37, nós vamos ver que os discípulos de Jesus eles estavam discutindo sobre quem deles era o maior. Então Jesus vem, pega uma criança, os chama e põe uma criança no meio deles e os exorta dizendo exatamente assim: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus está ensinando aqui sobre humildade, sobre serviço, né? E o maior e mais importante serviço, ou o maior e mais importante, a coisa maior que nós devemos sempre buscar é o próprio Cristo, pois somente por meio dele é que nós podemos entrar no reino de Deus. Ele vai ensinar também, ao colocar essa criança no meio e falar essas palavras, que o importante de fato é estar no reino de Deus e não qual a posição que temos nesse reino. Não é? E se queremos alguma posição, a posição que devemos desejar é sermos os últimos, não é? Aqueles que servem, tal como o próprio Senhor Jesus. Como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele desceu da sua glória, né, e se humilhou e morreu em morte de cruz, enfim, a humilhação do próprio Senhor Jesus, demonstrando assim amor por nós e obediência ao seu Pai. E então aqui nesse Evangelho de Marcos, aqui conforme relatado em Marcos, temos também o mesmo relato em Lucas, né? E nos dois evangelhos nós temos a mesma sequência, este evento de Jesus conversando com os discípulos ali com a criança, e agora este que nós acabamos de ler. Por isso eu creio que isso mostra para nós que esse fato aconteceu imediatamente após a exortação de Jesus. Não é? É por isso que eu disse que é difícil nós aplicarmos o que aprendemos. Os discípulos acabaram de ouvir, especialmente João, que eles não deveriam querer ser um maior do que o outro, um melhor do que o outro, ter uma posição melhor do que o outro, né? Então ensinando ali humildade, amor. Agora vem e olha a ação, a atitude que João teve aqui com esse homem que expelia demônios, né? Então os princípios que nós temos aqui nas duas passagens, nos dois eventos, eles são diferentes, mas o amor e a humildade dos discípulos também são requeridos aqui neste evento que nós vamos estudar agora. Olha o versículo 38 então. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Claramente esse homem, ele era um exorcista, né? E ele fazia isso em nome de Cristo. Ele não era uma farsa, não era, mas ele era de fato um verdadeiro crente em Jesus Cristo. E João e alguns outros discípulos proibiram que ele continuasse expelindo os demônios, expulsando demônios, simplesmente porque esse homem não fazia parte do grupo dos discípulos, não andava com eles, não era da mesma turma, não é? Mas aí o que Jesus disse para eles? Respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Jesus afirma então que é impossível alguém fazer um milagre em nome de Cristo e ao mesmo tempo, ou logo depois, blasfemar, falar mal de Cristo. Portanto, não era isso que aquele homem estava fazendo, não é? Então Jesus diz: não o proíbam que façam isso, só porque ele não está andando com a gente. E aí no versículo 40 Jesus diz: porque
pois quem não é contra nós é por nós. Então Jesus enfatiza aqui também que não há meio termo, que não há neutralidade em relação a ele, ou se é a favor, ou se é contra, ou se crê em Cristo, ou se rejeita, ou se faz a obra de Cristo, ou não se faz. E aí ele termina dizendo no 41, porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus ensina então que todo bem que alguém faz, que fazemos em nome dele, é a ele mesmo que nós fazemos. E que aquele que faz o bem, por ser de Cristo, jamais perderá o seu lugar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que nós aprendemos aqui com essa exortação de Jesus aos seus discípulos? Então algumas coisas, vou pontuar aqui muito brevemente, que há, em primeiro lugar, que há falta de união entre os crentes em Jesus Cristo. E que isso causa um enfraquecimento no serviço do reino e uma lentidão no progresso do verdadeiro cristianismo. Vemos também que esse tipo de conduta dos discípulos é uma das causas de divisão, de cisma e de separação de igrejas, criação de novas denominações. E isso somente serve para envergonhar o evangelho do nosso Senhor. Isso mostra aqui também para nós uma intolerância desses discípulos. Mostra a soberba deles, mostra a presunção, não é? E da maneira como eles agiram, eles estavam se considerando então o dono da verdade, os únicos que eram seguidores de Cristo. Nos dias de hoje, a única igreja verdadeira, e que, portanto, só quem está nessa igreja é bem instruído e salvo. Quarto lugar, devemos lembrar que nenhuma igreja na Terra tem absolutamente o monopólio da verdade. E que há outras igrejas, denominações, que podem também estar corretas. Principalmente, lógico, nas coisas essenciais. Mesmo que elas não concordem conosco nas coisas não essenciais. Ainda devemos ser gratos, então. Devemos louvar a Deus. Se o pecado está sendo combatido, se os demônios estão sendo expulsos, se o evangelho está sendo pregado, se o reino de Satanás está sendo derrubado, mesmo que esse serviço, que esta obra, que esse trabalho, essas coisas todas não estejam sendo realizadas da maneira como nós realizaríamos ou como nós gostaríamos. E por fim, queridos, temos que louvar a Deus se almas de fato estão sendo convertidas e Cristo está sendo exaltado, sem nos importarmos de quem seja o pregador e a que igreja ele pertence. Quero lembrar aqui com vocês o que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, na sua carta, capítulo 1, versos 17 e 18. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, que não era o caso desse homem que expulsava demônios, e que não é o caso de muitas igrejas e muitos irmãos, outros que pregam o evangelho com sinceridade. Todavia, que importa, Paulo continua, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então, queridos, não há intolerância, sim ao amor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.